Olá a todos, meu nome é Micaele Teodoro e eu, juntamente com o meu grupo de pesquisa, o Thomas Wilkes, o Paulo Mancera e o Rubens Camargo, nós produzimos esse trabalho de modelagem fracionária na dinâmica populacional da Covid-19. O objetivo central é utilizar o modelo CERD para explicar a dinâmica populacional da Covid-19 na região metropolitana de São Paulo, utilizando alguns dados da bibliografia e outros por meio de dados obtidos pela própria Fiocruz, né, de dados reais. A gente buscou fazer a prevalência da Covid-19 na cidade de São Paulo e também a incidência acumulada, que é o que nós temos em dados da Fiocruz, certo? E os coronavírus são uma família de vírus, né? Uma espécie de vírus que são caracterizados pela sua coroa açucarada, né? Eles podem chegar a causar leve tosse e até síndromes respiratórias mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave. A atual pandemia teve início na província de Yunnan, na China, e nos casos sintomáticos ela pode causar febre, tosse seca, falta de ar, pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, falha dos rins, e em alguns casos ela pode evoluir e levar o paciente à morte, principalmente em grupos de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos e etc. Em 8 de agosto de 2020, o Brasil registrou uma marca histórica dessa pandemia. Cerca de 100 mil mortos e 3 milhões de infectados em menos de 6 meses de pandemia no país. Sem contar os altos índices de subnotificação. Porque se você analisar a curva de síndrome respiratória aguda grave de 2020, nas semanas epidemiológicas, e referente a 2019 e 2018, houve um aumento de até 200%. Nos casos de síndrome respiratória aguda grave notificados. Então, muito provavelmente, epidemiologistas afirmam que é por conta da Covid-19. Embora que ela seja uma pandemia recente, a gente tem muitos avanços, tanto no campo da biomatemática, de modelos matemáticos que vão descrever a dinâmica populacional da Covid-19, quanto em esforços médicos, né? Mas, conforme nós vamos tentar, a ideia da matemática, da modelagem matemática, é a gente estar aproximando cada vez mais os nossos modelos à realidade, né? Então, para a gente estar fazendo isso, cada vez mais que a gente refina para chegar próximo da realidade, nós aumentamos parâmetros, aumentamos variáveis, e com isso o modelo de equações diferenciais ordinárias clássico fica cada vez mais complexo e difícil de ser analisado por meio de soluções analíticas, certo? Então, para propor uma solução para esse problema, tanto da falta de parâmetros disponíveis na bibliografia, por ser também uma pandemia recente, e também pela complexidade dos modelos clássicos, a gente está propondo um modelo fracionário para a dinâmica populacional da Covid na cidade de São Paulo. Então, o cálculo fracionário ele remonta do século XVII, mas nos últimos 2 séculos, no século XX e no século XXI, grandes pesquisadores e cientistas conseguiram importantes generalizações de processos matemáticos por meio do cálculo fracionário. Aqui na metodologia, a gente utilizou um modelo CERD clássico, no qual o primeiro a gente desconsiderou as taxas de natalidade e mortalidade natural, né, por conta de ser uma pandemia. Então, a gente fez essa consideração. E a gente está considerando o primeiro compartimento, o S, as pessoas suscetíveis a adquirir a doença, né, as pessoas saudáveis. E aí, é por meio da força da infecção, né, com que essas pessoas têm um encontro com pessoas infectadas,
elas vão para o compartimento E, que são as pessoas que estão infectadas, ou seja, elas estão com o vírus SARS-CoV-2, mas elas não desenvolveram a doença, ou seja, elas estão no período latente, não desenvolveram ainda nenhum dos sintomas. Como no Brasil a gente tem dados apenas das pessoas sintomáticas, né, ou seja, daquelas pessoas que sentiram sintomas, foram no hospital e no hospital fez a testagem, então, nesse modelo a gente tá trabalhando com a realidade mesmo do nosso modelo para a cidade de São Paulo. Então, por isso que a gente não está incluindo aqui os casos assintomáticos, mas sim tem casos assintomáticos da doença, nós não estamos incluindo por conta dessa motivação de falta de dados mesmo. Então, aí, depois que a pessoa fica num período latente, ela vai pro compartimento I, compartimento das pessoas infectadas, no qual ela fica um período, né, e até ela se recuperar, né, ela vai para o período para o compartimento de recuperados ou para o compartimento de pessoas que faleceram por conta da doença. A gente vai estar utilizando o FRACPIC, ele é um algoritmo, né? Ele é método numérico e também a gente tem rotinas implementadas diretamente no MATLAB que já trabalham com esse método para cálculo fracionário, né? E ele vai buscar soluções numéricas para equações diferenciais fracionárias não lineares, que é o nosso caso aqui, que a gente tem desse sistema 1. Então, esse algoritmo, ele vai estar combinando a solução clássica dos modelos, baseado no método de Adams, Bashforth, Walton, e vai estar implementando na ordem da derivada não inteira, né? Nos conceitos iniciais de cálculo fracionário, já deixou aqui claro que nós não temos uma interpretação trivial, geométrica, física, tanto da integral quanto da derivada fracionária. Então, é que nós estamos buscando exatamente a finalidade, né? A nossa conclusão de estar tendo uma solução numérica para o nosso problema. Né? A função de Gelfand-Love ela é importante porque a gente vai definir a integral de Riemann-Liouville por meio do produto de convolução da função de Gelfand-Love de ordem μ com a função f de t. E a gente vai estar utilizando a derivada de Caputo ao invés de outras derivadas por dois principais motivos, né? E todos envolvem o estudo da dinâmica populacional, né? Da dinâmica da estabilidade fracionária desse modelo. Então, para estar estudando a estabilidade fracionária, a gente vai estar tendo a necessidade de zerar a derivada, né? Ao contrário da derivada de Riemann-Liouville, que a gente não consegue zerar, na derivada de Caputo a gente consegue, né, anular a derivada para começar a estudar a estabilidade. E a estabilidade a gente vai estudar a partir da vizinhança epsilon de t em cada compartimento, né? Então, essa epsilon i de t. Então, para estar fazendo essa análise, a gente precisaria ter uma solução analítica que ficasse em função de coisas que são fisicamente, né, no nosso caso, biologicamente interpretáveis, que são as derivadas de ordem inteira e a própria função. Então, por essas motivações, a gente está utilizando a derivada de Caputo, que é a integral de n menos alfa, que é a nossa ordem da derivada, entre 0 e 1 nesse caso, da derivada de ordem inteira n da f de t. A principal ideia desse trabalho foi propor um modelo no qual a gente pode alterar pequenos parâmetros, né, poucas coisas, e obter um resultado mais próximo da realidade do que no modelo clássico, certo? Então, a gente sabe que com as políticas públicas, a gente pode ter um afrouxamento, né, ou apertar um pouco mais as medidas de distanciamento social, né, e que altera diretamente na força da infecção, né, e além de tudo, a capacidade hospitalar,
né? Que vai estar influenciando nesses parâmetros e até em outros parâmetros que não foram colocados por efeito de simplificação no nosso modelo. Então, a ideia foi, a gente vai manter os parâmetros fixos, com exceção da taxa de contato, que ela varia, né? Você pode estar colocando ela variável a cada semana epidemiológica, por dia, por mês, e aí a gente vai conseguir alterar o momento do pico e a altura do pico na prevalência da doença por meio da ordem da derivada fracionária, como a gente vai verificar aqui na figura 1. Essa é a curva de prevalência para algumas ordens de derivada, né, na cidade de São Paulo, utilizando os parâmetros da bibliografia. Então, a gente pode observar que quanto maior a ordem da derivada, mais cedo e maior o pico vai ser. E conforme menor a ordem da derivada, conforme a gente vai diminuindo a ordem da derivada, a gente consegue postergar o pico, né? Então, dependendo da medida, a gente vai estar fazendo a alteração da derivada da ordem fracionária para conseguir encontrar o pico mais próximo da realidade. E os dados que a gente tem são os dados de incidência acumulada, né? Porque os dados das pessoas recuperadas são apenas uma estimativa, então nós não conseguimos incluir nos dados da prevalência com dados que estão divulgados pela Fiocruz. Então, os dados que a gente tem são os dados de incidência acumulada. Então, a gente também fez a incidência acumulada e foi testando para diferentes ordens de derivada fracionária, até que a gente chegou num valor que chega mais próximo da curva que realmente ocorreu na cidade de São Paulo, né? Da curva dos dados que a gente obteve. Então, a gente pode perceber que a ordem da derivada inteira fica muito discrepante dos pontinhos, dos dados de incidência acumulada, que são os pontinhos azuis. E que a curva roxinha, né, de 0,648 fica mais próximo dos dados reais do que as demais. Nosso agradecimento especial para a CAPES, né, que deu o nosso apoio institucional e financeiro, em especial para o meu processo de mestrado. E aqui são as referências que a gente teve, que a gente utilizou. Muito obrigada!